Mas é bem econômico, né? É, mas eu não tenho isso. Ó, começou a gravar, tá, gente? Pode Tem botar algum nome. material assim que você possa mandar para a gente também, Então, como... ontem eu estava pesquisando e eu achei um artigo bem interessante. Pode botar o nome e matrícula no chat, tá, gente? Ontem eu estava pesquisando e achei um material bem interessante de laser. Nós discutimos bastante sobre o uso do laser hélio neônio em ferida aberta, né? Deixa eu só pegar um negócio aqui, calma aí. E ontem eu estava dando uma estudada, vendo algumas coisas aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vendo algumas coisas aqui e achei um artigo bem legal. A minha proposta hoje era basicamente isso. Terminar o laser, tá? Meu Deus, aqui, ó. Vocês não estão vendo, agora que eu me dei conta. Onde está minha máscara? Tirei nem a máscara do bolso ainda. Ai, A então, minha limpa óculos, é a minha faz tudo. uma zona. A minha ideia era terminar laser hoje e eu queria propor, eu pedi o trabalho para vocês para entregar hoje, não foi isso? Não, Claro que não não, vem. né? É dia Ideia. 22, nós fomos salva pela irmã Francisca Isabela. Ai, ai. Não, só queria ver se vocês estavam atentos. Então, vai ter o trabalho para ser entregue na próxima sexta-feira, né? No dia 22. Então, E detalhe, pessoal, ó, o povo quer saber, é pelo AVA, é pelo seu e-mail? dá uma segurada. Eu tentei criar o negócio no Lava, não deu muito certo, não. Eu até falei com você, né, Vera? Falou. Então, não deu muito certo, não. Eu vou tentar criar de novo. Peço para todo mundo dar uma guardada aí antes de enviar, porque vamos ver se eu consigo que faça lá pelo AVA quando terminar a aula aqui hoje. Hoje não, mentira. Amanhã, amanhã eu vou entrar no AVA e vou dar uma catucada lá de novo para ver se eu consigo. Eu pensei que tivesse tudo certo, mas a Vera me falou que eu não estava conseguindo enxergar a atividade lá. Mas isso aí eu vejo. Então, qual é a ideia? Eu vou demonstrar o artigo para vocês, tá? E vou pedir para vocês fazerem um resumo para a gente poder discutir. Olha que coisa legal. Não é um artigo grande, meu computador está uma besta. Não é um artigo grande. Aí, vou te ensinar uma coisa. Se você tiver e-mail acadêmico, você compra com desconto de 15% na Lenovo. Por quê? O computador. É mesmo? É. Eu tenho e-mail acadêmico. Então, entra no site e ainda parcela em 12 vezes sem juros. É disso que o pobre moderno está falando. Rapaz, e eu vi o notebook da Lenovo bonitinho, né? Tem um Eu irmãozinho. comprei um para mim, o Lenovo acho que é S145, Eu vou dar uma, 3.000, quase 4.000. eu vou dar uma olhada nisso. O meu é um Dell, mas já está velho de guerra já, tadinho. Ó, o artigo, eu vou compartilhar a tela com vocês aí, só para vocês verem. Vera ostentando. É. Ó, Ah, Não, meu bem. não, filha, é que eu estava com um positivo que ele tinha vontade própria. Aí não estava ajudando. Dizem que o positivo não presta muito, né, gente? Fica assim, depois de um tempo ele fica caduco. é. Então, esse é o artigo aí, tá vendo? Ó, tratamento fisioterapêutico de úlceras cutâneas venosas crônicas através da laser terapia com 2 comprimentos de onda. Então, ele faz um comparativo dos dois lasers, tanto de asga como de hélio neônio. Então, eu achei um artigo muito interessante, cara, muito interessante. Vou te falar que até me surpreendeu um pouco o resultado dele. Então, eu vou passar isso para vocês darem uma lida, tá? Tá vendo? São 10 páginas. Não é nem coisas absurdas, tá vendo?
e ele é bem interessante. Eu acho que não é nem um artigo tão... É de 2003, não é nem tão recente assim. Mas o resultado dele é bem legal. Ó, tá vendo? Estão vendo as figuras aí? Então, eu vou passar para vocês isso, para vocês poderem dar uma lida. Então, hoje a ideia é essa, eu dar umas meia horinha para vocês poderem ler esse artigo, tá? E depois a gente vir e discutir. O que vocês acham? Tranquilo, perfeito. A gente vai na aula até umas 10h30, 15 para as 11, para poder compensar. Pronto, gente, ele não Aí quer ir para o céu. Essa já está meio estranha. Ele não quer ir para o céu. Irmã Francisca, cadê você? Olha, a gente não está abençoado pela irmã hoje, eu não estou vendo o nome dela aqui. Vou até trocar de página aqui, cadê? Boa noite, professor. Estou Meu Deus aqui. do céu, acabei de ver. Boa noite, irmã. Retira Boa tudo noite. que eu disse. Boa noite, irmã. Deus abençoe a gente. Tá vendo? Amém. O problema da sala é velha e Priscila, irmã. Depois a gente vai ter que conversar sobre essas duas meninas. Olha só, vê se pode. Pri, sobrou para nós duas. Vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Ai, ai. Vamos lá, laser terapia. Deixa eu pegar minha caneta aqui, gente, 2 minutinhos. Eu gosto de ir falando e escrevendo. Eu sou meio velho com essas coisas. Na verdade, eu estou ficando velho, né? Cara, geralmente eu chego em casa às 5h30. Aí eu apronto tudo, organizo, faço tudo direitinho. Cheguei correndo hoje, desorganizou o enredo todo. Deus me livre, guarde. Vamos lá. Então, me ajudem a lembrar onde é que nós paramos, tá? Ei, saúde! Então, objetivos, tá? História, tipos na fisioterapia, fenômenos, nós falamos de tudo isso. Laser de alta potência, laser de baixa potência, os dois tipos majoritariamente nós usamos, que é o de hélio neônio e arseneto de galho. Tá, os comprimentos de onda, tá? 1 é 632,8 e 8,904. O artigo fala disso, dessa diferença do comprimento de onda dos dois lasers usados pela fisioterapia. Tá? As canetas dos lasers, o de baixa frequência, o que faz, os efeitos, os usos, né? Nós falamos bem disso daí. Os fenômenos óbvios que ocorrem, né? Reflexão, difusão, transmissão e absorção, também nós falamos disso. O esquema de profundidade, né? Até quando o laser pega na profundidade, a maneira de aplicar. Esse artigo vem falando uma aplicação, eu li alguns, tá? Eu acredito que seja ele, eu vou dar uma olhada nele depois, novamente aqui. Mas ele... Desculpa. Mas ele vem falando de uma aplicação ao redor da úlcera. Muito interessante ele. Então, os efeitos terapêuticos, bioquímicos, bioenergéticos, bioelétricos, tá? Os bioquímicos, liberação de substâncias formadas, estimula a produção de ATP, liberação de beta-endorfina e serotonina e ação fibrinolítica, lise de fibrina, tá? O bioelétrico, normalização do potencial da membrana em repouso, equilibrando as atividades funcionais do celular. É aquilo que eu conversei com vocês, quer dizer, o laser equilibra a parte de íons positivos e negativos na membrana para poder equilibrar essa atividade funcional. Bioenergético, que estimula o trofismo e as atividades celulares, aumento dos tecidos de granulação, regeneração de fibras nervosas, angiogênese,
aumento da produção de colágeno, aceleração da cicatrização, aumento da tensão de ruptura da cicatriz e proliferação de fibroblastos. Indicações: redução da inflamação, cicatrização ou reparo de feridas, doenças reumáticas, lesões em tecidos moles, alívio da dor, aumento da força de tensão da cicatriz e ajuda na consolidação de fraturas. Tá? Desculpa, gente. Contraindicações. Neoplasias, todo mundo sabe, né? Câncer, tumores e tal. Abdômen de mulheres grávidas. Em áreas de hemorragia, direto nos olhos, isso a gente vem falando há bastante tempo. E placa epifisária de crianças. Isso aí eu não me lembro se eu dissertei melhor sobre isso, mas todo mundo sabe onde ficam, tirando a Flávia, que trabalha como técnico de gesso, todo mundo sabe onde ficam as placas epifisárias? Seriam a cabeça dos ossos? Não, na cabeça dos ossos não, nas extremidades dos ossos longos. Tá? Então, a gente tem placas importantes em todos os ossos, na verdade, né? Mas nos ossos longos é mais visível. Professor, essa neoplasia aí é benigna e maligna ou só maligna? As duas. As duas. Tanto benigna como maligna. Nela, porque a neoplasia ela é um crescimento celular desordenado, né? Uma proliferação celular desordenada. Umas com efeito deletério, outras não. Mas a gente não usa em nenhuma das duas. Tá? Então, as placas epifisárias, elas ficam nas extremidades ósseas. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado e saber aonde fica isso para poder não realizar a terapia em cima. Tá? E uma observação que implante metálico não é contraindicação. Tá bom? Eu cheguei até aí com vocês, não cheguei? Sim. Tá. Cuidados. A radiação sobre o globo ocular, tá? Pode ser absorvida pela retina, causando cegueira. O uso de óculos protetores é obrigatório, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, cujas lentes filtrem somente um determinado comprimento de onda, as produzidas pelo laser terapêutico. Geralmente, meu Deus, hoje é difícil. Geralmente, o óculos que protege, ele protege por 638,2 e o 904. Tá? Tanto de asga como de neônio. Tá? Usar uma toalha de plástico clara esterilizada sobre a pele para permitir contar a caneta em caso de ferida aberta. Tá? E usar a técnica de varredura, na qual a ponta do aplicador seja mantida a uma distância de 5 a 10 milímetros da superfície, ou seja, sem contato. Aí nós temos, eu acho que nós paramos aí, se eu não estou enganado. Nós temos 3 técnicas de aplicação: pontual, varredura estática e varredura manual. Tá? Vamos lá. Com contato, a ponta do aplicador deve estar em contato leve com a pele e direcionada perpendicularmente ao tecido-alvo para assegurar a efetividade da técnica. Tá? E sem contato, fluxo de luz para o tecido é reduzido. Técnica asséptica. É aquela técnica que eu não encosto, que nós falamos aqui nos cuidados na distância de 5 a 10 milímetros da superfície. Tá? Então, eu tenho, vamos lá, só para a gente poder, eu tenho 3 técnicas que são pontual, varredura estática e varredura manual. Dentro dessas técnicas eu tenho, não em todas, tá? Com contato e sem contato.
Isso daí eu não preciso de muita explicação, que o nome já se auto-explica. Pontual. Direto na lesão, nas margens da lesão, 2 centímetros da margem. Isso daí é uma coisa que vocês vão encontrar no artigo, tá? Nos pontos de acupuntura e pontos de gatilhos, eu cheguei a falar sobre isso. O que é ponto de acupuntura e ponto de gatilho? Não, né? Que eu me lembro, não, né? Ah, Não. vamos lá. A acupuntura, ela é uma técnica milenar. E ela já tem pontos pré-estabelecidos no nosso corpo inteiro, seguindo a metodologia de tratamentos que a acupuntura tem, tá? Independente de concordarem ou não, ou de acharem que funciona ou não, esses pontos existem. E eles podem ser usados como referência para a aplicação do laser, tá? E os pontos gatilhos são as mesmas coisas. O que acontece? Estudaram toda a nossa musculatura do corpo e viram que tem alguns pontos que eles são os pontos aonde a gente tem a conexão, onde tem a maior estimulação neural. São pontos de gatilho. Geralmente eles são feitos. Eles podem apresentar uma densidade muscular um pouco diferente. Isso daí vocês vão ter que treinar. Vocês vão ter que treinar muito a mão para isso, tá? Mas eu esqueci o nome do autor agora, que ele mapeou todos os pontos de gatilho do nosso corpo. Thompson, acho que é Thompson. Esses pontos gatilho é o que, professor? São pontos de dores, alguma coisa assim? Não, eles podem ser pontos de dor, tá? Mas geralmente são pontos que você tem uma chegada da inervação. São pontos estratégicos da musculatura. Você consegue palpar ele até com uma diferença de densidade, tá? É onde onde geralmente você tem uma maior sensibilidade de ativação e desativação do músculo. Tá, Tá. porque eu escuto sempre falando isso e não tinha perguntado ainda. Então, tem muita gente que interpreta ponto gatilho como se fosse nódulo da musculatura. Também é chamado assim. Mas esses pontos de gatilho que está sendo referido para aplicação pontual do laser não necessariamente são esses pontos dolorosos da musculatura. Entendeu? Até o final da aula eu vou lembrar o nome do autor, que é até uma técnica, e eu usei bastante essa técnica de ponto gatilho. Uso até hoje. Que você faz pressão isquêmica, pressão proprioceptiva, o encurtamento muscular, aonde na aplicação é sem dor. E você tem um protocolo de um minuto para patologias traumato-ortopédicas e 1 minuto e meio, 3 aplicações para patologias. 1 minuto e meio para patologia ortopédica e 3 minutos para patologia neurológica, para você obter o relaxamento. É bem legal essa técnica. PRT, Position Release Therapy. Depois de uma pesquisada em PRT, lembrei, viu? Vou lembrar o autor agora. Então, PRT é uma técnica de ponto gatilho, tá? Que é Position Release Therapy, tá? É terapia de relaxamento posição. E a gente trabalha em encurtamento e não pode ter dor na aplicação. É muito legal. A gente acha um ponto de dor, estimula ele por propriocepção, encurta a musculatura e o paciente não vai ter dor. E você faz esse protocolo de 3 vezes, 1,5. O ortopédico e reumatológico, ou não neurológico, mais fácil, e o de 3 minutos para o neurológico. É bem legal. A minha mãe está fazendo fisioterapia e ela está a fisioterapeuta está usando umas coisas assim, não sei se é esse tal de ponto de gatilho na orelha,
Ela Não, bota umas sementinhas. isso é auriculoterapia. Ah, é? A Ah, tá. auriculoterapia é uma vertente da acupuntura, é uma técnica milenar chinesa também, onde você pode botar pode ser ou semente de mostarda, tá? Que é uma sementinha pretinha, ou tem pessoas que usam agulha. Lembra aquele mata-mosquito das antigas? Não sei se todo mundo vai lembrar disso. Com aquela enroladinha feita em espiral, se acendia e ia queimando assim. É O como famoso durma bem. Isso aí. Muito bem, é isso aí mesmo. Não é da minha época. Ai, ai, ai. Até parece. Ah, já chegou no SBP. O... Tem umas agulhas bem pequenininhas que é usado para o aurículo, que é bem parecido com aquilo. É um espiralzinho e tem uma pontinha. Ela é subcutânea, ela não, não invade muito, entendeu? Então, você pode ser usado das duas coisas. Tanto a cultura quanto o aurículo, eu acredito, eu só não trabalharia, porque é um pensamento bem. Como é que eu posso te falar? É um pensamento diferente do que a gente pensa aqui no Ocidente. O oriental tem umas viagens que eu, Bruno, não consigo me ver fazendo isso. Mas tem pessoas que adoram e só tratam com isso. Eu acho que tem resultado. Eu acredito no resultado. Eu só não faria. Isso é pessoal. Não faria, mas eu não faria técnica, não. Eu já fiz algumas vezes. Eu não faria especialização para trabalhar com isso. Tá? E outra forma do pontual é nas raízes nervosas. Tá? Geralmente nas raízes nervosas são as saídas dos nervos no sistema nervoso central. Você tem em cada nível da coluna vertebral as saídas dos nervos, correto? Tanto os nervos aferentes, tanto a saída dos nervos eferentes, como a chegada dos aferentes. Estou falando grego ou vocês sabem o que é aferente e eferente? Sabemos sim, professor, já estudamos isso. Beleza. Então, eu posso fazer aplicação em cima dessas raízes. Nós temos um complexo de raízes, né, que é o plexo braquial, que ele é responsável, meu Deus, desculpa, gente, por toda a movimentação do membro superior, tá? Qual o nome, Então, professor? Pode repetir de novo esse complexo de raízes? plexo braquial. Pegou, Priscila? Eu só não sei se começa com B ou com P. Brá de brulho. Braquio. Braquial. Plexo braquial. Meu irmão não está aparecendo hoje, não. Não sei por quê. Plexo braquial, isso aí. Então, a gente pode fazer aplicação desse pontual nessas regiões específicas, tá? Varredura estática. O que é isso? A varredura estática, eu consigo ver aonde está a região que eu quero tratar, tá? E nessa região, eu vou dividir ela pontos de 1 cm². Não é fazer o ponto de 1 cm², não. É dividir os pontos, tá? Com 1 cm² de distância. Eu pego aquela área toda, ou seja, eu vou fazer um pontual, só que numa área maior. Não sei se eu me fiz entender, mas vamos lá. Como é que meu dom do desenho vai chegar aqui? Eu sou quase um Pablo Picasso. O paciente aqui está com uma escoliosezinha, tá, gente? Não liga, não. Vamos supor, eu quero trabalhar, tá?
trapézio. Isso aqui eu estou vendo o paciente numa vista posterior, tá? E eu quero trabalhar o trapézio. O trapézio está nessa região aqui. Tá? O que acontece? Quando eu faço essa varredura estática, eu não quero ficar a esmo dando disparos em qualquer lugar. Eu vejo qual musculatura eu quero tratar, vejo qual área que eu estou com o maior ponto doloroso, tá? E faço uma cercagem. Dentro dessa cercagem, eu vou distribuindo pontos de aplicação, respeitando esse 1 centímetro quadrado. Porque em cada ponto desse, eu vou botando a minha caneta e fazendo o disparo da parede. Tudo bem? Ah, Bruno, quantos pontos, quantos disparos? Depende da área que é tratada. Entendeu? Se for uma área grande, eu boto mais pontos. Se for uma área menor, eu boto menos pontos. Mas eu dependo do tamanho da área que você julgue que mereça o tratamento nesse momento. Essa é a primeira coisa. E esses pontos eu vou colocando aleatoriamente ou eu vou tocando o paciente e vendo onde tem dor? Então, Cristiane, você pode achar um ponto de dor focal, tá? E cercar esse ponto de dor focal. Só para poder exemplificar, meu ponto de dor focal é aqui, ó. Aí eu cerquei esse meu ponto de dor focal. Se o paciente apresentar dor no único ponto, bem específico, é melhor fazer o laser só lá em cima. Pelo possível, cercear tudo, entendeu? Cercear tudo. Eu posso fazer uma coisa bem pontual. É uma opção. Aí você vai ter que avaliar. Tá? Ah, preciso rabiscar o paciente todo marcado? Não. Isso daqui é uma forma didática que a gente está passando para vocês, de como vocês têm que fazer isso. Tá? Mas isso tudo eu posso fazer na minha cabeça. Né? Eu vou lá, vejo, demarco mentalmente e vou pontuando. É uma forma de aplicar. Por que varredura? Porque eu abranjo uma área bem maior do que... No caso, a varredura seria naqueles pacientes que não sabem definir aonde está a dor. Está aqui, não, está mais para cá, está mais para lá, mas não sabe o ponto exato. Pode Seria ser. isso? Pode ser. Ou o paciente não sabe onde está a dor, ou na sua avaliação, você viu que a lesão está pegando em toda a parte muscular. É uma opção também. Porque nem sempre o que o paciente passa para a gente é fidedigno, entendeu? Porque hoje em dia, a gente usa para uma escala de dor a escala de EVA. Todo mundo já ouviu falar nisso? Eu não. Não. A escala de EVA é a escala visual, analógica da dor, tá? Ela vai de 0 a 10 e eu tenho graduações. Porque dor, todo mundo concorda comigo que é muito subjetivo, né? Você vai me perguntar, eu estou com uma dor na coluna. Qual é o meu nível de dor? Aí a gente sempre fala para o paciente, 0, sem dor nenhuma, 10, a pior dor do mundo. Então, entre 0 e 10, aonde sua dor se encaixa? Esse, hoje em dia, ainda é um dos métodos mais utilizados para a gente poder graduar a dor. Porque vocês concordam comigo que como é que eu tenho oh, meu Deus, estava agora na minha cabeça. Eu tenho o primeiro atendimento, tá?
Estou com um grau de dor forte. Fiz as técnicas, fiz o tratamento, fiz tudo. Não precisa nem trocar. No final do tratamento, eu tenho uma dor também que é forte, mas é menor do que adiante. Isso é muito subjetivo. Então, eu posso falar aqui que minha dor do início é uma dor 8 e eu saio com uma dor 6. Eu sei que ainda é dor, mas é menor. E no próximo atendimento, eu posso falar, como é que está a sua dor? Dentro daquela estrela que nós conversamos. Entendeu? Então, a dor é muito subjetiva. Então, se eu tenho uma dor mais espalhada, eu posso usar a varredura estática. Pra Eu mim, Oi, perdão. Repete. Alguém falou alguma coisa aí ou eu tô ficando doido? Tá, vida que segue. Então, a varredura estática é essa. Eu pego uma área maior e eu vou pontuando essa área com o meu laser. Tudo bem? Entendeu, Cristiane? Entendi. Ótimo. Vamos lá. Agora eu tenho a varredura manual, tá? Essa varredura manual, tá? Eu tenho o movimento adotado. Eu realmente, todo mundo vê aqui? O negócio some aqui. Eu tenho realmente o caminho que eu faço. Eu varro aquele lugar. É uma opção bem plausível de tratamento. O que eu falei que geralmente acontece com o hélio neônico, porque eu não tenho contato na pele. E quando eu não tenho contato na pele, eu consigo andar melhor. Já o asma, eu tenho que ter o contato da pele. Aí vocês podem virar e me perguntar o seguinte: ah, Bruno, o asma, eu posso aplicar ele sem estar em contato com a pele? Pode, sem problema nenhum, tá? Só que cai naquele problema que eu falei com vocês. Eu tenho que ter um lugar muito apropriado para isso. Senão eu tenho o disparo de laser muito grande, muito mais perigoso. Então, eu posso fazer varredura manual nos dois. Sendo que o bem mais fácil de fazer é o LMO, porque eu já estou vendo a incidência do meu laser, por onde está passando, por onde está indo. Então, é muito, 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 muito mais fácil eu fazer com o LMO. Se a gente parar para pensar, eu sei que a maioria da galera aqui não deve gostar de matemática. Geralmente, a área da saúde não gosta. Mas vou avisando, quem for querer seguir fisioterapia respiratória vai ter que dar uma estudadinha básica em matemática. A gente usa bastante. Então, se eu tenho qualquer variação na angulação, eu tenho a dispersação muito grande disso. Porque quando eu jogo para o infinito, isso vai aumentando muito a distância se eu paralelizar as duas setas, as duas retas. Então, se eu não entro com o laser bem acoplado, eu entro privado e faço assim, o que eu posso estar rebatendo, jogando para fora, é muito grande. Tá? Só para poder dar uma explicada, que eu também posso aplicar o ASGA de fora de contato com a pele. É só ter uma preocupação maior. Tá bom? Vamos lá. Dosimetria.
deve-se levar em consideração três coisas: densidade energética, tamanho da área e tempo. O que é densidade energética? Quantidade de radiação aplicada por área, joules, centímetro quadrado. O quanto eu vou estar naquela área aplicando o joule, o laser. E deixa eu falar com vocês, lembra lá atrás não, logo aqui atrás, que eu estava falando sobre a varredura estática, a separação dos pontos de aplicação mais centímetro quadrado? É justamente para eu não ter uma quantidade muito grande de radiação aplicada naquele local. Tá? Outra coisa que temos que levar em consideração, o tamanho da área. Quanto maior a área a ser tratada, maior o tempo de tratamento. Isso daí eu acho que é o beabá, né? Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. A irmã Francisca e eu. Se eu for botar meu braço para tratar e o da irmã Francisca, o mesmo músculo, a área é muito diferente de um para outro. Então, a mesma coisa que é usada para mim, eu vou usar para ela? De dose? Não posso. Não. Isso aí. Então, eu tenho que ficar atento a isso. E o tempo? Quanto maior a potência da emissão, menor o tempo. Então, se eu tenho uma emissão muito potente, eu diminuo o meu tempo. A gente vai ter que ter esse discernimento de ver quando que eu aumento a pressão, a potência, e quando eu não preciso fazer isso. Tá? Então, Ô, professor, essa Oi. questão é só... Boa noite, desculpa. Boa noite. Essa Nada? questão é só em cima da questão da área, em relação a essa quantidade de radiação, né, que você falou de tempo. Ou lá, na técnica pontual, varredura, e na outra, também tem essa diferença? Não tem. O que acontece? Quando você programa o laser e você começa a disparar, ele vai ter um disparo já pré-programado, tá? Eu não tendo esse disparo dentro do centímetro quadrado, muitos disparos dentro do centímetro quadrado, eu não tenho um acúmulo de energia dele. Então, eu posso fazer isso. É óbvio que tem um limite, porque demanda muito tempo. Tá? Mas eu tendo esse espaçamento de centímetro quadrado, não tenho problema fazer 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos. Só não posso fazer isso pontualmente no mesmo lugar. Te respondi, Thaís? Respondeu sim, obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Energia. É o que produz efeitos do laser no corpo humano. Escrevi até laser tudo em minúsculo, eu nem gosto de fazer isso. Transforma a energia luminosa em energia química. Qual é a fórmula da energia? E igual a P vezes T. Ou seja, energia é igual a potência vezes tempo. Isso tudo a gente interpreta no mesmo lugar de aplicação. Tá? Se eu tiver a diferenciação do local de aplicação, tá? Eu não tenho esse acúmulo todo. Por isso que entra naquilo que a Thaís falou. Porque por essa forma aqui, se eu tiver um tempo alto, eu tenho uma dispensação de energia muito alta. Só se for principalmente o mesmo ponto. Eu ficar ali naquele mesmo ponto, brincando para um lado para o outro. Tá bom? Tentei separar aqui, tá? Por quê? A densidade de energia da potência, tá? Só para vocês poderem entender. DE é joule sobre centímetro quadrado. DE é igual a energia sobre área. Energia não é igual a P vezes T? Então, a densidade é P vezes T sobre área. E aqui a gente está
com a nomenclatura. E é energia, que é joules, P é potência, que é watts, T, tempo, segundo, e A, área irradiada, centímetros quadrados. Isso daí não precisa nem gravar, só vocês verem o... Por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês terem ideia de que tudo isso é pré-determinado. Entendeu? A gente tem controle sobre essas variáveis. É óbvio, se o aparelho for um aparelho bom, se tiver comprometimento com a profissão, certas coisas, entendeu? Tudo bem? Critérios de dosagem. Quanto ao efeito desejado, tá? Ou seja, se eu quero, isso aí é meio que uma receitinha de bolo, tá, gente? Isso daí, se vocês forem procurar literaturas, vocês vão ver que é basicamente isso daí. A gente alterna aí um pouco, um para cima, um para baixo, e morreu neves. Então, é basicamente isso daí. Então, o efeito anti-inflamatório, de 1 a 3 joules por centímetro quadrado. Tá? Efeito circulatório, mesma coisa. Efeito analgésico, já um pouco mais forte, de 2 a 4. Efeito cicatrizante é mais forte ainda, de 3 a 6 joules por centímetro quadrado. Tá? O que é isso? É o quanto de energia está entrando naquele centímetro quadrado que ele está operando. É basicamente isso. Tá? Quanto ao estágio do processo, mesma coisa, tá? Eu estou falando do subagudo aqui para ficar didático, mas essa essa tripartite aí de agudo, subagudo e crônico é muito, muito, muito complicado, tá? No agudo, dose mais baixa, de 1 a 3 joules por centímetro quadrado. Subagudo, doses médias, de 3 a 4 centímetros. E crônicos, doses altas, de 5 a 10 centímetros quadrados. O joule, até esqueci de botar o tracinho. Tá? Então, os critérios para dosagem. Quanto ao estágio, são esses três. Agudo, doses baixas. Subagudo, doses médias. Crônico, doses altas. Alguma dúvida, meu povo e minha pova? Falem comigo. Todo mundo dormindo, né? Eu não tô dormindo, não, professor. Todo mundo tirando. Que o sono é contagiante. Não fala não. Não fala não. Liguei o ar-condicionado aqui, então tá complicado. Eu tava só com o ventilador suando igual um porco. Agora ligar o ar-condicionado tá complicadinho. Mas vamos lá. Alguma dúvida sobre laser? Vocês chegaram a fazer já alguma coisa do trabalho para sexta-feira que vem? Eu já. Já? E apareceu alguma dúvida? Só um pouquinho, professor. É? Eu tô com o material aqui. Ainda bem que você deixou para sexta-feira que vem. Semana não tive tempo de fazer. Eu fiquei na dúvida do modo de aplicação, varredura estática e pontual. Varredura estática aí? O pontual. Eu achei um pouco parecido um com o outro. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar à apresentação aqui, tá? Deixa eu
Professor, enquanto o senhor está procurando isso, eu vou falar rapidinho. Por zona é aquele que estipula a área e vai circundando aonde existe a lesão. Desculpa. Repete para mim, por favor. As formas de aplicação Ah, tem ponto por ponto, por zona e ponto de varredura, que eu também estou nessa junto com ela. Por zona é aquele que estipula a área e vai circundando aonde existe a lesão. calma aí. Eu vou tentar explicar a vocês aqui agora. Calma aí. Ó, vocês estão vendo a tela aí, não estão? Sim. Eu tenho pontual, eu tenho varredura estática e o varredura manual. Correto? Sim. Tá. Agora eu estou aprendendo a mexer com isso aqui. Tá. Então vamos lá. Eu tenho a pele aqui, tá? Isso aqui apaga. Gente, alguém sabe como é que eu... Não. Espera aí. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer o negócio aqui. Se alguém souber alguma coisa aí, me avisa. Ó, que doideira. Não sei. Calma aí, gente. 2 minutinhos. Espera aí. Não estou conseguindo, Flávio. Deixa eu tentar te explicar. Vou tentar abrir de novo aqui. Faz no papel e mostra na tela, não dá certo, não? Como é que é? Não entendi. Fazer a caneta no papel e mostrar aí na tela, não dá certo, não? Não, não dá, não. Por causa do... Aqui, o draw. Acho que é isso aqui. Isso. O que acontece? Vamos lá. Eu tenho a pele aqui, tá? Acho que agora vai. Eu aplico a caneta perpendicular aqui. Tá? Ou seja, meu ponto de aplicação é esse aqui. Tá? Esse é o pontual. Eu vou aplicar um ponto aqui dentro da dosimetria que eu quero. Tá? Esse é o primeiro. O varredura estática é isso daqui replicado várias vezes. Uma separação de um ponto para outro de 1 centímetro quadrado. Porque eu posso aplicar um pontual aqui, aplicar um pontual aqui, aplicar um pontual em outra parte da musculatura. Ou seja, quando eu tenho um distanciamento entre um ponto de aplicação e outro, eu tenho o pontual. Quando esse distanciamento for maior de 1 centímetro quadrado exato, eu tenho varredura estática, que é aquilo que eu mostrei para vocês.
eu imagino na minha cabeça uma demarcação e vou fazendo as aplicações pontuais dentro da minha demarcação. Com um centímetro quadrado de distância dos pontos. Então, eu tenho o pontual, que eu faço um ponto. Aqui está a pele, né? Vamos lá. Aqui está a pele. Eu faço uma aplicação aqui, faço outra aqui, faço outra aqui. Então, eu tenho um distanciamento dos pontos maior que 1 centímetro quadrado. Se eu faço essa aplicação pontual com 1 centímetro quadrado de distanciamento, cercando a área afetada, eu tenho uma varredura estática. Tá? De contrapartida, se eu tenho uma área e eu acho que eu tenho que fazer nisso tudo aqui, nessa área toda, sem eu fazer o pontual, eu posso vir, o que é? Eu starto o aparelho aqui e venho arrastando ele devagar, respeitando aquele distanciamento entre a caneta e a pele do paciente. Entendeu? Eu posso fazer horizontal, eu posso fazer vertical. Aí eu não tenho pontos de paradas. Eu vou ter uma filmagem única e exclusiva do... Eu tenho um tratamento único e exclusivo daquela região. Todo mundo entendeu? Ou não? Flávia, tirei sua dúvida? Sim, agora deixa eu fazer outra pergunta. Pode A fazer. varredura manual pode ser feito com contato direto e indireto? Pode. Com contato, sem contato, né? Você está falando. Isso. Pode, pode. O único que você tem que tomar cuidado é que na hora que você vai fazer a varredura, tá? Você não pode estar com ele muito acoplado na pele. Tem que ser bem superficial, tá? Porque eu não consigo arrastar. Como eu não posso ter nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de creme por causa da incisão da luz, eu não posso nem botar um óleo, alguma coisa para deslizar a caneta. Porque eu vou ter o óleo ali e a luz vai estar passando junto. Né? Então, eu tenho que deixar é aquele ponto sutil, né? A gente deixar acoplado e meio que solto, para você poder fazer o movimento que você quer. Entendeu? Mas você pode, sim. Foi? Foi. Ótimo. Outra pessoa que me perguntou também, acho que foi a Priscila, não foi? Dizendo que a dúvida era igual da Flávia. Sim, não, foi. Já matou das duas aqui. Matou? Lindo. Show. Então, tudo bem? Alguma dúvida sobre laser? Tudo tranquilo? Nenhum tipo de dúvida? Então, ótimo. Então, vamos lá. Vera, Lúcia. Vera. Oi, estou aqui. Estou te mandando pelo WhatsApp, neste momento, o PDF desse artigo. Mandei. Eu quero que você coloque ele no grupo para mim, por favor. Eu quero que todo mundo leia ele. Tá?
São 10 páginas, eu acho. Como eu falei com vocês, deixa eu ver aqui. São 10 páginas. Menos até, né? Porque tem uma É para parte... ler até o mês que vem? Não. Daqui a 1 hora. Eu quero agora. Vocês vão dar uma lida, todo mundo, tá? Nós vamos interromper a aula agora. Vai ficar aberta essa aula, todo mundo aqui. A gente vai dar uma lida. Quando for 9 horas, a gente vai retornar e a gente vai discutir esse artigo. Eu quero ver a impressão que vocês tiveram dele. Feito um estudo dirigido, entendeu? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Bom, é só ler para discutir. Não Pode precisa repetir, fazer- professor, por não favor? precisa fazer, não precisa fazer resumo, não, né? Não quero resumo, mas eu quero que leia. Não, tá Isso é uma oportunidade de a gente estar fazendo uma troca de ideia bem importante. E o resultado do artigo é legal. Tá? E eu quero que vocês tragam, porque eu vou dar como experiência própria. Eu tive muita dificuldade no começo dos meus estudos em fisioterapia em ler artigos. Eu achava muito difícil. Né? Entender o que fala, os gráficos e tal, eu achava bem complicado. Esse daí nem é tanto, porque não tem tanta estatística. Mas eu achava bem complicado. Então, eu quero que vocês leiam. Não precisa resumir. Se quiser anotar alguma coisa, pode anotar, não tem problema nenhum. Quando for 9 horas, 40 minutos está legal, não tá? Tá sim, professor. Em 40 minutos a gente retorna 9 horas e vamos entrar na discussão, ok? Ok. Pera, vou parar a gravação agora. Espera aí, deixa eu só me achar aqui. Voltei a gravar. Eu vou espelhar minha tela com vocês do artigo. Vamos lá. Bota a presença de novo ou não? Não precisa não, Edmilson. Obrigado. Nada. Vamos lá. Primeiro, tá? Como eu tinha falado, é um artigo de 2003, tá? E ele vem comparando os dois tipos de laser principais da fisioterapia, o de Asga e o de L-Neone, tá? Na explicação que eu tinha dado lá no começo, eu tinha falado que o laser de L-Neone é o laser mais utilizado em caso de ferida aberta, com o melhor resultado, tá? Que é o que a maioria da literatura interpreta, tá? Olha como é que ciência é uma coisa bem louca, né? Nada é uma certeza, nada é 100%. A gente vai chegar numa parte da discussão do artigo aqui, que nós vamos ver os comparativos que ele faz, tá? Então, primeiro, alguém teve alguma dúvida na hora de leitura do artigo? Oi, Vera, fala aí, você que abriu a câmera aí. Espera aí que meu computador aqui deu... Deixa eu só mexer nisso aqui que tá meio... Tá, só para a gente poder começar aqui, vou dar uma lida no resumo, tá? As úlceras são responsáveis por um alto índice de morbidade e mortalidade, gerando situações de difícil manejo, tanto para os indivíduos acometidos quanto para seus familiares, além dos altos custos econômicos decorrentes dos cuidados com curativos e com internações. Dentro desse contexto, é crescente o interesse em se descobrir e desenvolver meios de tratamento para as úlceras crônicas. Associado ao tratamento padrão como bandagens compressivas, elevação do membro, curativos e repouso, a laser terapia de baixa intensidade vem sendo empregada como um recurso fisioterapêutico
capaz de apresentar respostas efetivas na cicatrização de tecidos. Objetivando comparar a eficácia do laser em diferentes comprimentos de onda no tratamento dessas feridas, o presente estudo investigou e acompanhou 4 pacientes durante o período de 12 a 37 semanas. 2 dos sujeitos foram submetidos à aplicação do laser de hélio neônio, 632,8 de comprimento de onda, enquanto os outros 2 terapeutas, tá, com laser de ASGA, 904. Os resultados avaliados através do registro fotográfico e mensuração da área da ferida revelam o progresso da cicatrização, revelando ser o laser ASGA mais eficaz no tratamento dessa lesão. Ou seja, no resumo, ele já me dá o parecer do estudo, o que geralmente não acontece, tá? Geralmente, o parecer final do estudo que foi realizado, ele é falado no final, na conclusão. Nesse estudo, ele já deu um parecer genérico, óbvio, tá? Mas já me deu no resumo. Tem alguém com o negócio aberto aí. Obrigado, não sei quem era, não, mas... Então, na introdução, ele vem falando tudo que vocês precisam saber, tá? Como é que foi feita a abordagem, tá? É um breve resumo da laser terapia de baixa intensidade, tá? E vem exemplificando como é que foi feito quais são os efeitos causados pelo laser. Então, ele vem destacando algumas coisas. Ponto focal dessa discussão aqui, Professor, tá? Oi. nessa página aí que você está, nesse parágrafo aí onde surge como relato de aplicação, você pode me explicar que eu não consegui chegar nessa continha aí, fiquei agarrada aí. Calma aí, deixa eu só achar esse surge relato de... Aí, tá aí? Não. Lá onde você estava. Sobre... Não estou achando... Ah, tá. Vi aqui. Calma aí. Surge como relato de aplicação de tal recurso em humanos o estudo de Mester, no qual foram irradiados 120 feridas de difícil cicatrização com laser neon, obtendo-se como resultado 875 úlceras totalmente curadas e fechadas em um período de 12 a 16 semanas. 160 com considerável melhora e apenas 85 sem mudança considerável. Kahn descreve ainda a boa evolução clínica de 2 pacientes com feridas abertas tratadas com essa mesma modalidade terapêutica. Resposta similar foi encontrada por Goja, no atendimento também a 2 indivíduos com úlceras crônicas realizados por acendimento de galho. O que acontece, tá? Essa quantidade de úlceras aqui que está falando, um paciente só tinha mais de uma úlcera. Porque essa úlcera aqui, salvo o melhor juízo, vou até voltar aqui, ó. Tá? São úlceras cutâneas venosas crônicas. Não são úlceras por pressão. Entendeu? É por causa de um distúrbio venoso. Entendeu, Cristiane? Tá. Não entendi 100% não, mas comecei a entender. Vamos lá, vou tentar te explicar assim, para você ficar 98%. Não, das úlceras foi, mas aí 160 com considerável. Sim, apenas 85 sem mudança considerável. Porque dentro das feridas, tá? Dentro de todos os pacientes, deveriam ter várias feridas no paciente. Entendeu? Que está vendo, ó, 2 pacientes com feridas abertas. E também 2 indivíduos com úlceras crônicas. Ou seja, ele não especificou aqui, como não é esse artigo, tá? O foco principal, esse estudo, na verdade, ele não discriminou certinho quantas úlceras em cada paciente, nada disso. Porque como é a úlcera crônica venosa, eu posso ter abertura de feridas na perna inteira. Mas as aplicações são só ao redor, né?
Isso é uma outra. Ao redor, não é por dentro da ferida aberta. Então. Isso eu não entendi. Aí tem esses dois tipos de laser, né? Sim. Dependendo da profundidade da ferida, da lesão lá do paciente, aí você vai usar uma ou outra, ou asga ou outra? Não. Como é que é isso? Eu não entendi essa parte. Não, eles usaram, independente do tamanho da ferida, independente da profundidade da ferida, eles não estavam abordando a profundidade que o laser chega. Tá? Se a gente vê o método de aplicação, se eu não estou enganado, eu acho que são 2 centímetros ao redor da ferida. Eu vou tentar achar aqui para poder passar o valor certo para você. Acho que é 1 tá? centímetro. 1 centímetro, né? Eu não lembro se são 2 ou se são 1. O negócio é 1 centímetro. Por aí. Tá, então. Eu acho que são 2 centímetros mesmo, professor, ao redor. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se eu acho aqui. A ideia é essa mesmo, é discussão. Tá lá em método. Eu estava procurando ele. 3 vezes por semana. Tá, a aplicação deu-se. Aqui, 2 centímetros. Ó. Não, a cada 1 centímetro da borda, com 2 centímetros de distância entre um ponto e outro de aplicação. É basicamente isso daqui, ó. Eu tenho a ferida, tá? Aqui é o ponto focal da ferida. Ele vinha 1 centímetro para aplicação, tá? E de um ponto ao outro, ele dava 2 centímetros para ter uma nova aplicação. Isso ao redor da ferida, tá? Então, isso daí, ele não está medindo, Edmilson, a profundidade que o laser chega. Ele está tratando a borda para a ferida para ele poder ir fechando a ferida por cima. Em algum momento aqui ele fala também do debridamento da ferida, dizendo que foi feito debridamento e a ferida não tinha nenhum... Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha que ter marcado. O processo seletivo foi através do protocolo, ficha específico, no qual analisado tamanho e profundidade presente, realizou-se também fotográfico. Aqui, ó. Foram analisados aspectos como tamanho e profundidade, presença de tecido de granulação ou epitelização, odor, coloração, data do último debridamento. Ou seja, as feridas estavam debridadas, entendeu? Lembra da última aula que eu falei? Não sei se foi na última ou na penúltima. Fica debridada. Então, isso que eu ia falar. Lembra que eu falei? Você tem a ferida aberta. Você tem uma formação de um tecido morto ali naquela ferida, que ele tapa meio que a ferida. Debridar é você raspar essa ferida, tirar esse tecido morto também, para você poder fazer a irrigação normal naquele local e poder ir cicatrizando. Você tira o tecido morto todo no debridamento. Obrigado. Entendeu? Mas aí considera os 2 tipos de debridamento, o químico e o mecânico? Considera os 2 tipos. Ele não especificou qual é o debridamento aqui. Considera os 2 tipos. O objetivo é o quê? A ferida, ele está sem a presença do tecido que impediria, né, a ação para poder ajudar a cicatrização do local. Tá? Então, ele comparou isso tudo, ele fez a aplicação ao redor da ferida. Tá? Então, ele vem especificando o método todo aqui, como a Flávia viu lá, que foi discriminado. Tá? Filho de papai está dando aula. Desculpa, gente. Espera aí que eu perdi o raciocínio. 2 minutinhos. Tá. Faz a aplicação ao redor da ferida. Do redor da ferida. Isso aí tem um protocolo aqui que foi utilizado. Nos experimentos, tá, para comprovação, material e método e protocolo é muito importante. Por quê? Porque eu delimito aquela pesquisa. Todo artigo que ele é muito bem delimitado, eu posso ter uma confiabilidade maior nele. Tá? Quando eu tenho algum artigo científico muito aberto, que eu posso andar por qualquer lado, a confiabilidade científica não é tão grande. Tá? Então, o material e método bem fechado,
com o mesmo aparelho, com o mesmo todo o arcabouço e com o mesmo protocolo de avaliação e de aplicação de qualquer que seja, tá, o que você está tentando provar. Não é provar, você está tentando descobrir qual é o melhor ou não, entendeu? Então, materiais e métodos é muito importante. Vocês vão ver, ou devem ter visto já, tá, que no final desse artigo ele destaca a quantidade pequena de N de pacientes. Tá? Nesse artigo são 4 pacientes. 2 tratam com asga e 2 tratam com L-neone. Então, o número de amostras, o N do artigo, é muito pequeno. Mas o resultado dele é bem interessante. Voltando aqui. E é feito em conjunto, né? Com uma equipe multidisciplinar, né? Isso. Dentro do protocolo proposto, as úlceras foram avaliadas semanalmente. Utilizou-se 2 comprimentos de onda do aparelho de fototerapia. O de hélio-neônio, tá? Que é o de 632,8, e o de asga, que é o de 904. Prestem atenção, tá? Nisso, na intensidade do aparelho, ó. Isso daqui, lá na frente, na conclusão, vocês vão ver que o próprio autor do artigo, ele questiona, tá? Porque a intensidade do de asga, tá, é quase 3 vezes a intensidade do L-neônio. Para se poder fazer, tá, um estudo unicamente pelo comprimento de onda, os aparelhos... Ah, tá, achei aqui o que eu quero. Acho que é isso. Ó. Vocês vão ver que lá na frente isso vai ser questionado por eles. Por quê? Dentro do meu protocolo, dentro do meu material, eu tenho uma variante que é quase 3 vezes o valor de uma para outra. Ou seja, não só do comprimento de onda está tendo diferença. Tá? Primeira coisa. Vamos lá. Os exercícios indicados eram de alongamento da região comprometida, por exemplo, isquiotibiais e tríceps na maioria dos casos, buscando a manutenção ou ganho de amplitude de movimento, bem como os realizados para melhoria das condições da circulação e, consequentemente, de aporte sanguíneo e melhora das condições nutricionais locais. Tá? Os sujeitos foram instruídos quanto aos cuidados básicos de limpeza e higiene no local de lesão cutânea e receberam informações sobre métodos e prevenção de novas úlceras, dependendo da etiologia em questão. O estudo contou com 4 pacientes, aquilo que a gente estava falando, portadores de úlceras cutâneas de etiologia venosa, ou seja, vocês estão vendo que eles já afunilam mais o meu discriminativo dos pacientes. Ou seja, não poderia ter um paciente tratado para esse estudo ocasionado por uma úlcera de pressão. Todas é de tipo venosa. A mensuração da área da ferida foi feita através de simples multiplicação de valores de largura ou comprimento, mais chamado de área. Tá? Até aí tudo bem, gente? Todo mundo acompanhando de boa? Resultados. Procedimentos baseados em estudos estatísticos que revelam a íntima correlação entre a medida simples e planimétrica indica que a primeira é também uma indicadora confiável para avaliar o progresso do quadro ulcerativo. Como a amostra de sujeitos desse estudo é reduzida, aquilo que eu falei lá atrás, ele já começa a falar aqui que está uma amostra pequena. Não foi realizado o teste estatístico, de modo que se optou-se por um relato de caso com o intuito de demonstrar a evolução separadamente. O que acontece? No estudo, nos artigos, vocês vão ver que geralmente eles separam por sexo, faixa etária, etnia, porque isso tudo é uma variação. Tá? O metabolismo para determinados procedimentos, no gênero masculino é um, no gênero feminino é outro. Numa pessoa de 20 a 30 anos é uma resposta,
e numa pessoa de 50, 60 anos é outra resposta. Então, quando você vê um estudo com N grande e todo ele delimitado, tá, por gênero, idade e etnia, ele é mais confiável, tá? Porque eu consigo realmente mostrar a diferença de uma aplicação e outra. Porque nesses estudos, principalmente, tá? A gente está falando do laser aqui, mas isso vale para qualquer um, tá, gente? Vocês vão ver, por mais homogêneo que seja o material e métodos, a aplicação e a amostra do estudo, mais confiabilidade ele vai ter. Conseguiram entender essa relação? Isso não quer dizer... Oi, não entendi, perdão. Pode repetir? Não sei quem falou. Bem, em tese, vamos lá. Isso não é que, vamos supor, o estudo deu que... Esse estudo aqui, tá? Eu fiz um estudo só de homens, só de gênero masculino. E ele se mostrou favorável. Isso não quer dizer que não funcionará no gênero feminino. Isso vale para a etnia, isso vale para a idade. A questão não é que vai funcionar em um e não vai funcionar em outro. É que para comprovar, para essa coisa se mostrar confiável, para você passar a ter um uso, tem que ser estudado, o experimento ser feito, tentar ao máximo uma homogeneia desse paciente que vai ser tratado, tá? Gente, estou falando grego, tá tranquilo? Eu preciso do feedback de vocês, tá? Porque às vezes eu posso estar indo muito lá na frente. Tá sim, professor. Tá, e vocês se É que eu perderem. fico meio assim de ficar respondendo, que sempre sou eu, entendeu? Não, Aí eu sou a chata. pode ficar tranquilo. Porque eu tenho medo, às vezes, de estar conversando com vocês, eu ir lá na frente e eu deixar uma galera para trás, entendeu? Então, Não, vamos lá. aqui ficou claro que tem que separar os participantes. Quando isso acontece, tem uma confiabilidade maior. Isso aí. Geralmente é gênero, idade e etnia, né? Isso aí. Consegui entender. Show. Então, ele vem discriminando os resultados todos, tá? Caso a caso, não vou ficar relatando caso a caso. Esses gráficos aqui são bem legais, tá? Porque ele está dando o início do tratamento e o final de tratamento pela área da lesão, tá? Então, relato de caso 1, vocês estão vendo que a área da lesão é 0. Relato de caso 2, a área da lesão é 0. Esse aqui relato. Demora esse tratamento, né? 16 Demora. Não é um tratamento rápido, não. E tem um paciente que às vezes desiste, não volta. Todo tratamento ulcerativo, cara, é um tratamento complicado. Porque você depende muito da cicatrização, depende muito do metabolismo da pessoa, da etiologia da ferida, entendeu? Esses venosos... Oi? Essas feridas com o tempo. No caso, eu tenho uma irmã que ela teve em coma, ficou 35 dias em coma, teve uma úlcera de pressão, e agora, anos depois, essa ferida abriu de novo, do nada. Isso é normal? Tem algumas explicações para isso. Uma, ela agora abriu no mesmo local porque teve uma cicatrização e agora a úlcera é venosa, não é a úlcera de pressão, que deve ser o mais... Eu não estou vendo a paciente, mas é o mais plausível de se pensar, tá? Porque lá atrás ela fez uma úlcera de pressão, você tem a cicatrização. A cicatrização, ela não é com tecido idêntico que era. Se teve qualquer porta aberta, alguma coisa ali, por menor que seja, se entrar alguma bactéria,
ela vai dirigir, ela vai corroer aquele tecido. E se ela tiver um processo, algum distúrbio venoso, tá? Isso potencializa mais. Porque se eu tenho um distúrbio No caso venoso, dela, foi no cóccix. mas pode ter o distúrbio venoso no mesmo local. Entendeu? Pra você ter ideia, no cóccix tem uma doença chamada cisto piloidal. Eu não sei se todos vocês conhecem isso. Nada mais é com o cabelo, em vez de sair, o cabelo sair, o cabelo do cóccix ele nasce para dentro, tá? A pessoa tem que fazer, a pessoa faz a cirurgia, abre aquilo dali, raspa e tem que deixar cicatrizar de dentro para fora, tá? Mas tem que ver com ela o porquê dessa úlcera. Se ela ficou sentada há muito tempo, se é uma nova úlcera de pressão, se é uma úlcera vascular, tem que estudar, ver se é alguma bactéria, tem que ser estudado. Entendeu? Não pode ser simples botar curativo e vida que segue, não, tá? Então a gente vê aqui, tá, a diferença zerou. Essa figura do 3, esse gráfico que está mostrando aqui, foram 3 meses de tratamento só. A princípio reduziu 1 centímetro do tamanho, mas é do paciente 2 ainda, mas em local diferente, tá vendo? Esse aqui é maléolo lateral, esse daqui é o do dorso do pé. Tá? É o mesmo paciente com duas úlceras. Tá? Você pode ver aqui, esse paciente 2, ele tem que ser melhor avaliado, né? Porque tanto a da úlcera do pé está vendo que o progresso de diminuição de área da úlcera é menor, o do maléolo nem zerou a área, diminuiu um quarto, tá? Olha como é que é a evolução dos outros pacientes, tanto do paciente 3, olha a diferença, como é que eu tenho uma diminuição de 50% da área em 1 mês de tratamento. E esse daqui, no 3º mês, eu tenho a diminuição de 80% da área. Tá? Isso aqui é uma ferida bem menor, 0,5 centímetros quadrados. Aqui eu tenho de 3 centímetros quadrados. E aqui eu estou falando de quase 10 centímetros quadrados, 9 centímetros quadrados inicial. Tá? Vamos lá. O que eu achei interessante nisso daqui? É a discussão do que vale e o que não vale. Só para a gente poder ter uma noção, ó. Foto 1, essa aqui, olha o tamanho da úlcera. Tá? Fechado. Olha o tamanho dessa úlcera. Essa daqui, para mim, foi o melhor resultado. Tá? Do dorso do pé. Essa daqui foi a que não fechou. Que é o da lateral, aquele gráfico que nós vimos que não evoluiu. Tá? Mas, professor, isso tem cura? Oi? Mas essas úlceras no pé, ela tem cura? Depende. Depende do quanto comprometido está o sistema vascular. Se ele tiver com um comprometimento muito grande, é bem complicado de fechar. Bem complicado. Tem que ser um trabalho muito redondinho. Tá? Porque eu dependo muito de como está o vascular dali. Se está chegando sangue, está saindo sangue. Porque o que nutre, o que cicatriza, tudo é levado pelo sangue. Entendeu? Então tem que estar com isso bem alinhado. E porque pela foto você dá a impressão que não vai ficar bom, porque está bem profundo, né? E o pior de tudo é que isso é uma porta aberta para infecção. Né? Bactéria adora isso. O grande perigo do paciente. Bactérias. O grande perigo da úlcera de pressão no paciente internado é esse. Ainda mais em unidade fechada. Porque às vezes o paciente anda por algum outro motivo, ele se infecta por alguma bactéria, porque são organismos dentro da unidade fechada em abundância, entendeu? E o carro sai do trilho. Tá? Só para a gente poder ver, ó.
Deixa eu ver se... Aí, no caso, professor, se não tiver cura, tem que fazer o quê? Tem que imputar? Dependendo do grau do grau de deficiência venosa, amputa. Isso aí. Fez o quê? Não escutei o final. Dependendo do grau da insuficiência venosa, amputa a perna. Amputa o dedo, amputa o pé, médio pé, antepé, desarticula o tornozelo e vai subindo. Eu acho que vocês devem ter alguma cadeira de amputação em algum momento para vocês. É muito interessante o estudo da fisioterapia para amputados. Mas muito interessante. Vocês vão ver que a parte de biomecânica, a parte de protetização, a parte de treino, os tipos de amputação são bem. Olha, eu estou falando isso, eu nunca trabalhei com amputado, tá? Assim, exclusivo. Já trabalhei em instituições que tinham grandes centros de amputados, mas nunca trabalhei específico, eu atendendo amputado. Mas é muito interessante o trabalho. Muito interessante. Aí é uma coisa que eu não fiz ainda na vida, que quando eu me aposentar, talvez eu faça. Tem protocolo de amputação, né? Tem, pô, tem. O protocolo é muito legal, Flávio. Muito legal. Muito legal. E a diferença que nós, reabilitadores, fazemos nas vidas desses pacientes é coisa... Não tem explicação. O meu pai amputou antes de falecer. Amputou o quê? Qual foi o nível de amputação dele? Primeiro ele amputou a falange distal do hálux e depois ele fez uma suprapatelar. É um caso de... Ele é diabético? Pé diabético. Show. É um caso de deficiência venosa. Que aí vai subindo. Foi a óbito 24 horas após a amputação. É um caso de insuficiência. O paciente não estabiliza. É complicado. E quando você tem esse paciente que ele sai, tá? O paciente que é amputado devido à insuficiência venosa é um paciente mais complicado de se protetizar e de reabilitar. O paciente que é amputado traumaticamente, por acidente automobilístico, algum tipo de acidente, que ele é amputado, ele é mais fácil, porque você não tem um comprometimento sistêmico envolvido no local, entendeu? Então, tem vários protocolos que você usa para formar coto. Depois do coto formado, você tem a medida da prótese. Depois você tem toda a parte de treino. É muito, muito interessante. Fortalecimento muscular, né? Fortalecimento muscular. Tem prótese, essa daí é muito difícil. Eu vi uma pessoa só usando essa prótese nesse tempo todo de formado, que chama desarticulação do quadril. Ela perde o membro inferior inteiro, até o quadril. Ela desarticula o quadril. A prótese ela entra como se fosse uma cueca, uma calcinha, que você pega o quadril todo e ela acopla ali. É muito interessante. Hoje em dia tem próteses com tecnologias absurdas. Hoje você tem um joelho que você consegue fazer, eu não sei se vocês vão me entender, você consegue fazer cadeia cinética fechada com o joelho mecânico. Vou exemplificar, vou descer uma escada, vamos lá, todo mundo pensando comigo. Estou com os dois pés no degrau, vou descer a escada. Minha perna amputada é a direita. Tá? Se eu tenho uma prótese normal, a minha perna amputada é a primeira que eu boto à frente para poder descer a escada, porque eu faço a cadeia cinética fechada com a perna esquerda. Tem joelhos hoje em dia que eu consigo botar à frente a perna esquerda para fazer uma cadeia cinética fechada e o joelho freia. Olha que loucura isso. É sensacional. Vamos lá, voltando. Discussão, vamos lá. Para terminar, todo mundo sextar. O objetivo deste estudo foi a análise da eficácia e atuação do laser de baixa intensidade. Everton, seu som está aberto. Nos comprimentos... Everton. O objetivo deste estudo foi a análise da eficácia e atuação do laser de baixa intensidade nos comprimentos de onda. De 632, que é o de hélio neônio, e de 904. No tratamento de pacientes portadores de processo
ulcerativos cutâneos venosos crônicos. Apesar do número reduzido de sujeitos não permitir uma análise estatística significante, não se pode ignorar a importância clínica dos estudos obtidos em úlceras de caráter crônico, já abordados anteriormente, ineficaz por diferentes métodos terapêuticos. O registro fotográfico e a mensuração da área da ferida indicam que, na maioria dos casos, houve progressão no sentido de cicatrização, obtendo resultados não alcançados em tratamentos pregressos. Haja visto os índices finais presentes em quadros como os de ferida com idade de 7 anos, relato 1 e 3, ou seja, esse paciente já vinha há 7 anos tratando a ferida e ele não conseguia fechar. É difícil comparar os nossos resultados com os encontrados na literatura pela metodologia não ser a mesma, pois a maioria dos trabalhos, os pacientes foram submetidos à aplicação de laser apenas 2 vezes por semana. E neste trabalho, os sujeitos foram atendidos em 3 sessões por semana. Por que ele está falando isso? Tá? Porque todos os outros estudos, como se vem fazendo uma progressão de estudo para poder se ter uma análise concreta do que está acontecendo, qual que é melhor, o que está acontecendo, eles estão vindo trazendo o mesmo método de tratamento, a mesma metodologia de tratamento, para se poder randomizar isso e se equilibrar, aquela tal da homogeneidade que eu falei lá no começo. Tá? Este estudo demonstra que, apesar da pequena amostra, o laser de Asga é capaz de fornecer bons resultados no tratamento desse tipo de úlcera, mostrando-se aparentemente mais eficaz para a terapia dessas feridas. Porém, o laser de hélio neônio também conseguiu bons resultados, o que vem confirmar a literatura, na qual também não há um consenso do melhor tipo de laser para o tratamento de feridas crônicas. Ou seja, na literatura, o de hélio neônio, aquilo que a gente conversou na aula passada, mesmo que não seja homogêneo, se seja a mesma coisa para todo mundo, todos acham a mesma coisa, ele é o que produz melhor resultado. Tá? A literatura diz isso. Tá? Lundberg e Mal analisaram 42 pacientes com úlceras venosas crônicas e membro inferior, divididos em 2 grupos. O primeiro recebeu curativos e aplicações de laser Asga com 904, pico de potência de 10. Aqui, o pico de potência aqui já é diferente desse estudo agora. Esse estudo agora é o de 11. Regime de emissão pulsado de 3.800, potência média de 4 miliwatts. E o segundo grupo, que era um grupo placebo, recebia curativos e aplicações de laser terapia com o mesmo aparelho, porém sem emissão de luz. E, pasmem, os pacientes foram atendidos por 12 semanas, sendo feitas aplicações de laser perpendicularmente na área da ferida, por 10 minutos com intensidade de 1,96. Nesse trabalho, não foi encontrada diferença significativa entre os 2 grupos em nenhum estágio do estudo a respeito da evolução da cicatrização. Porém, os próprios autores relataram que esses resultados podem ser devido ao tipo de laser utilizado, a dosagem e a duração da irradiação, que podem não ter sido suficientes ao intervalo do tratamento e o estágio que as feridas se apresentavam. Ou seja, resumindo, tá? Nesse estudo do Lundberg e Malmi, tá? Não tem diferença o uso ou não do laser. Olha que coisa doida. O estudo não apresentou diferença. Em um grupo de pacientes ele usou o laser e em outro grupo ele usou placebo. Ele botava o laser e não ligava a emissão de luz. Como eu não tenho o Asga, eu não tenho o visual, o paciente não sabia se ele estava ou não utilizando o laser. Só que o mesmo autor já falou que a intensidade e o tempo pode ter tido alterações para não ter dado o resultado esperado por eles, que era o grupo que tratou com laser também tem um resultado melhor na cicatrização. Esses bem autores também relataram as úlceras crônicas, são as primeiras áreas onde o defeito do laser de baixa intensidade foi investigado, e particularmente evidenciou-se que intensidade desse tipo de laser entre 1 e 5 joules provoca aumento de produção de fibroblastos humanos,
bem como a estimulação de produção de colágeno, tipo 1 e 3, pelo RNA mensageiro. Deixa eu trocar de lado aqui. Em outro estudo, analisaram 46 pacientes com úlceras venosas de membro inferior, sendo divididos em grupos controles que recebiam curativos e terapia placebo de laser neon, e outro grupo recebia curativos e neon em comprimento de onda, emissão contínua e intensidade de 4 joules. Os pacientes foram atendidos 2 vezes por semana durante toda a semana. Nesse estudo, não foi constatada diferença significativa entre os dois grupos. Porém, ressalta que estudos experimentais sugerem que o laser auxilia o tratamento do tecido cicatrizável e a irradiação estimula a elasticidade desse tecido. Além disso, que benefícios de dosagem correta do neônio na estimulação de fibroblastos já foram relatados por diversos autores, mas a dosagem errada pode levar à coagulação do tecido irradiado, o que justifica a continuidade dos estudos na determinação de todos os parâmetros necessários para a terapia correta e eficaz. Ou seja, 3 estudos, esse é o segundo estudo já, que você usa, é como se fosse outro estudo que a gente leu agora. Ele usa um grupo controle e o que realiza a terapia, tá? E não teve diferença, novamente, no resultado. E eles alegam que pode ser a intensidade utilizada. Ou seja, por que eu trouxe esse artigo para a gente ler? Primeiro, para vocês terem contato com o artigo, que eu acho importantíssimo. Eu tenho certeza que todo mundo que está me escutando aqui agora, que leu o artigo, quando a gente vai no ponto a ponto, discutindo, conversando, vendo, se esclarece muito mais uma leitura de artigo. Isso é proposital, para vocês poderem ser estimulados. Né? Vocês ainda estão começando nesses estudos todos. Pegar artigo é sempre uma coisa muito complicada. Esse daí é até fácil de ler, por isso que eu trouxe para a gente poder dar uma olhada. Mas para vocês poderem ir entendendo e ver e tentar ser, o que eu falo desde o começo, né? Não ser replicador de ideias, mas sim pensadores de ideias. Não é porque é um artigo porque está certo. Não é porque está falando no artigo que está certo. Eu tenho que tentar ler o artigo, entender todo o contexto e fazer o meu julgamento. Hoje eu tentei mostrar para vocês mais ou menos quais são os pontos que você tem que ver no artigo, que é materiais e métodos, que é a homogeneidade da aplicação do que você está estudando, tá? De você fechar o funil, de você ter homogeneidade nos grupos a serem estudados, principalmente etnia, idade e gênero, para você começar a ler um artigo e ver. Porque se a gente começar a ler um monte de artigo, a gente vai ver que a gente vai ver... Nesse aqui eu já tenho 3 estudos diferentes. Então, poder se concentrar e tentar analisar o que acontece. E, na melhor das hipóteses, se vocês lerem alguma coisa e não concordarem, ter a vontade de escrever um artigo para poder provar que aquilo ali se aquilo ali ele trata ou não trata o paciente, isso é o suprassumo de tudo que nós vimos até agora. Tá bom, minha gente? Tudo tranquilo? Deixa eu tirar daqui. Sextou, né? 15 para as 10. Pelo amor de Deus, né? Hoje foi... Eu vou pedir desculpa novamente pelo meu atraso. Não costumo fazer isso. Hoje foi bem atípico para mim, tá? Quero pedir desculpa a vocês. Finalizamos laser. Finalizamos do jeito que eu gostei muito nessa discussão de artigo. Achei muito, muito proveitoso, tá? Então, na próxima semana, a gente deve estar vendo o TENS. Esse daí, então, minha gente, se prepare que esse aí é emoção do início ao fim. Tá? Professor, coloca esse
material lá no AVA antes da aula, tem como? Material que é do TENS? Sim, Tá, aí vou, já imprime, já vou anotando lá, já fazendo as anotações tá, para ser vou, mais prático. vou ver se eu consigo botar o material lá antes, tá? Eu vou botar esse do laser atualizado hoje e vou ver se eu boto... Não, o artigo todo mundo já tem, né? Vou botar só o do laser. Tá atualizado. Gente, muito obrigado pela companhia. Em Niterói já chove, não sei em Maricá, mas em Niterói Aqui já ainda está não. Niterói já tá chovendo. Fiquem com Deus, bom final de semana. Ô, professor, esse artigo que o senhor deu para a gente ler hoje pode ser o modelo para o trabalho ou não? Não. Não? Não. Não? Muito grande, né? Não, Muito não. extenso. Isso aí Fala de só para a gente poder trocar uma ideia mesmo. Ah, tá. O trabalho tem número de folha, professor? Ou pode ser Não. uma folha só? O que vocês acharem de importante dentro dessa Precisa estrutura. colocar referência bibliográfica? É bom, né? Para a gente poder saber de onde vocês tiraram, né? A ideia do trabalho é para vocês estudarem, trazerem dúvidas, tá? E poderem organizar dessa mesma forma que eu estou tentando fazer padrão desde lá do início. Entendeu? Montando o mesmo esqueleto das aulas, tentando seguir da mesma forma para ficar mais fácil de vocês estudarem. E não me mandem, tá, o trabalho via e-mail. Eu vou tentar gerar o negócio lá no AVA. Se por um acaso eu não conseguir, eu falo com a Vera entra em contato com vocês. Professor, eu não vi se alguém perguntou. É PDF, Word? Um trabalho? É. O que vocês quiserem. PDF, Word, tanto faz. Semana que vem presencial ou remoto? Rapaz, se Deus quiser, né? Estou com saudade de vocês, quero ver vocês. Se Deus quiser, Tá doido para presencial. comer churrasquinho, né? Opa! Já garantiu já seu lanche, né? Exatamente. Se Deus quiser, semana que vem presencial. Mas antes de quarta-feira eu comunico com vocês. Pode deixar que a Vera parece um cão raivoso. A Vera vai chegando, pô, meu celular começa pi, 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 é a mensagem da Vera entrando. É o povo em cima dela também, né, professor? E o pior que Obrigado, Carla, obrigado. Pior que teve um dia, acho que foi ontem, que ela me mandou mensagem, anteontem, sei lá, me perguntando isso da aula. Na hora eu não pude responder, entrou mais 900 mensagens dela, caiu lá para baixo. Meu irmão, não respondi. Aí no outro dia eu liguei e falei, Vera, desculpa, mas a mensagem foi lá embaixo. Só estou vendo agora. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Professor, o trabalho você especificou se você quer tipo resumo, ou você quer em tópicos, ou fica por nossa conta? Melhor tópico, né? Na mesma organização que eu estou passando para vocês. Não para ter os mesmos itens, não é essa a ideia. Mas naquele mesmo tipo organizacional. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais alguma coisa? Sextou, bora, partiu. Valeu, professor. Boa noite. Beijo para vocês. Beijo, pessoal. Boa noite. Parabéns pelo seu dia, mais uma Valeu. vez. Bom descanso, boa semana. Hoje é dia